Bom dia, pessoal, tudo bem? Passaram bem essa semana? Bom, como eu tinha dito a vocês, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8, tá? A nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre a intérfase, né? Falamos lá sobre a mitose e a meiose, fomos falando um pouquinho sobre as características gerais delas, né? Dos dois tipos de divisão celular. E hoje nós vamos entrar especificamente na mitose. Então, vamos relembrar algumas coisas que já foram ditas. Toda vez que a gente pensar em mitose, nós vamos pensar em um processo equacional. Por que equacional? Lembrem-se da simbologia, tá? Toda vez que vocês verem esse exão com um ponto de exclamação, significa mitose. Então, processo equacional, porque o número de cromossomos se encontra conservado nas células filhas. Desta maneira, né? Observem aqui, né? Formação de duas células filhas idênticas à célula mãe. Se nós temos as células filhas idênticas, isso nos remete a um tipo de reprodução assexuada, na qual a reprodução assexuada é aquela que dará origem a indivíduos idênticos, né? Então, nós temos o genitor dando origem a descendentes idênticos. Por isso que é uma reprodução assexuada, então a mitose vai ser classificada como uma reprodução assexuada. Um tipo de reprodução assexuada, bem assim facilzinho de nós lembrarmos, é a bipartição. Então, se nós colocarmos aqui, né, a bipartição, também conhecida como divisão binária, na qual é exatamente isso daqui que nós estamos observando. Uma célula mãe dará origem a duas células filhas idênticas. Nós já vamos passar por aqui. Aguenta aí só um pouquinho. Então, retomando, por ser uma reprodução assexuada, é um processo bastante rápido. Então, a mitose é um processo muito rápido. Mas o que nós vamos observar? Que a mitose não gera variabilidade genética, não tem variedade na parte genética, ou seja, não existe mistura de genes. Diferentemente da meiose, que nós vamos analisar, né, mais para frente, que a meiose sim, nós temos misturas. Se existe mistura, existe variabilidade genética, tá? Então aguenta aí que depois nós vamos passar para meiose. Aqui embaixo nós temos um esquema. E nesse esquema, nós vamos sempre retomar o ponto da intérfase. Então, o que seria a intérfase? É um processo que ocorre a duplicação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos, sendo que a intérfase ela vem dividida em 3 períodos: o período G1, o período S e o período G2, sendo que o período S é o mais importante, porque é nele que nós vamos analisar a duplicação do cromossomo e a duplicação do centríolo. Beleza, então a célula mãe, ela passa por intérfase, passa pelos períodos e existe a duplicação do seu cromossomo, ou seja, o DNA foi duplicado. Quando esta célula ela aparece com o seu DNA duplicado, ela entra em mitose. Claro que nós vamos analisar depois a meiose, mas vamos pensar sempre na mitose agora. Então, esta célula passará por mitose, onde ocorrerá uma fragmentação, que depois nós vamos ver que é o fato da citocinese, que é o estrangulamento da região equatorial, ou seja, é a divisão do citoplasma, onde originará duas células filhas idênticas à mãe. Mas analisem, teve duplicação, mas essa daqui, que é a célula filha, é idêntica à mãe, por conta de uma mitose. Aí na mitose também nós vamos analisar que tanto células
haploides quanto células diploides podem passar por mitose. Então lembra, a célula haploide é aquela que tem um único representante do parzinho de cromossomo homólogo. Aqui tem o parzinho. Então um exemplo, uma célula haploide seriam os gametas, uma célula diploide seria o zigoto. Então, quando os gametas se unem, eles formam uma célula diploide. Então, N mais N é igual a 2N, tá? Vocês têm que sempre ter em mente essa terminologia, tá? Na mitose, nós temos as fases. Quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Estas fases precisam ser guardadas nessa sequência. Acredito que vocês relembram, né? Não pode ter nenhuma troca. Então, a prófase é a primeira, a metáfase é a segunda, a anáfase é a terceira e a telófase é a quarta. Se nós pegarmos sempre o radical da palavra, todas, né? A definição dos radicais, todas as fases terminam em fase. Nós vamos analisar os prefixos que são diferentes. Então, pró vem do grego protos, que significa primeiro. Então, se é o primeiro, é o início. Meta vem do grego metas, que significa meio. Vocês vão analisar que a metáfase é fundamental. Anáfase. Então, ana vem do grego anas, que significa separação. Então, vocês vão ver o porquê dessa separação. E telo vem do grego telos, que significa fim, ou seja, esta citocinese, esta divisão citoplasmática para originar duas células filhas ocorrerá em telófase. Então, só para finalizar essa primeira parte, como que nós podemos então ter um macete para guardar a sequência das fases? Prometa, Ana, telefonar, ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. É um macete de vestibular para que vocês não se esqueçam a sequência correta das fases da mitose. Gente, uma coisa eu digo, se vocês guardarem tudo o que é necessário na mitose, quando chegar na meiose, vai ser super fácil, porque muita coisa vai repetir. Algumas coisas serão diferentes, porém, sabendo, guardando a mitose, a meiose vai de boa, tá? Então, nós vamos daqui a pouco, em outro vídeo, continuar com as fases.